A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos irmãos, e é com muita alegria que nós iniciamos mais uma pré-aula do nosso currículo da Escola Bíblica Dominical, da Casa Publicadora CPAD, das Assembleias de Deus no Brasil. Pela misericórdia de Deus, vamos ministrar a segunda lição do terceiro trimestre de 2024. E o nosso tema é o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse é o tema geral do seriado de 3 lições desse terceiro trimestre. As lições são publicadas pela Casa Publicadora e são do comentarista pastor Silas Queiroz, um exímio comentarista, ok? E hoje será ministrada a lição de número 2 e vai ser aplicada no dia 14 de julho de 2024. O tema para essa pré-aula é o livro de Ruth, tá? Então o tema dessa pré-aula é o livro de Ruth, ok? O texto áureo da nossa lição está em Ruth, capítulo 1 e verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática nos diz o seguinte: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então aqui, na verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crise. Mas o segredo para vencer é permanecer fiel em qualquer circunstância da vida. E Deus certamente, de um jeito ou de outro, nos dará o escape, nos dará a vitória. É somente confiar em Deus. E como é de costume, o nosso comentarista ele divide a lição em 3 tópicos principais. A leitura bíblica em classe está em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Não vamos ler para nós ganharmos tempo. E os 3 tópicos da nossa lição, que iremos estudar, trazer subsídio para vocês. O primeiro, a organização do livro, tá? Com 3 subpontos. E o segundo, o contexto histórico, também com 3 subpontos. E o terceiro e último tópico, propósito e mensagem, tá? Com 3 subpontos também. E já iniciando, sem perca de tempo, tá? Essa lição ela é bem resumidinha, a gente fez um resumo aqui bem sucinto, bem coerente para vocês entenderem, porque vai falar da organização do livro, no primeiro ponto, depois o contexto histórico, onde aconteceu, essa dramática história, e o terceiro, o propósito e mensagem, desse livro, ok? Então vamos à nossa introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para os judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Esse é o tema do livro, tá? Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos, ok? Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrota em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jireh, o Deus que provê. Gênesis 22 e 14. Então não importa a circunstância e os personagens com seus erros, com suas falhas, mas Deus faz tudo certinho, tá? Consertando, melhorando e fazendo milagre na vida daqueles que o servem e o temem, para que seus desígnios sejam cumpridos de uma maneira, ou de outra. O seu plano não pode ser frustrado, ok? Então nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição, que é a organização do livro, tá? No seu primeiro ponto,
nós fizemos aqui um resumo, né, trazendo subsídio para vocês. No seu primeiro ponto, nós temos na Bíblia hebraica. Então, nós vamos ver aqui a organização do livro na Bíblia hebraica, ok? Então, vamos ver essa organização primeiro na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica possui só 39 livros. Para quem não sabe ainda, né, para quem é neófito na fé, a Bíblia hebraica possui 39 livros do Antigo Testamento, ok? Ele só tem o Antigo Testamento, o judeu não aceita o Novo Testamento, ok? Os samaritanos, que ainda existem em Israel, umas ramificações, são mais radicais. Eles só possuem os 5 livros da lei. Então, os judeus têm os 39 livros, que nós vamos ver aqui quais são, porém, os samaritanos, a ramificação deles que ficaram ali em Israel, eles são mais radicais e só têm a lei, só os 5 livros, né? A Torá, ok? Os 39 livros dos judeus se dividem em 3 blocos, em 3 seções, ok? Primeiro, Torá, que são os 5 livros da lei, que no hebraico é Pentateuco, tá? Penta, né? 5. Então, teuco são os estojos, né? Que compunha ali os 5 rolos da Torá, da lei, ok? Que foi escrito por Moisés, né? No segundo ponto, ou no segundo bloco, nós temos Neviim, que significa profetas, contém 8 livros. Então, no primeiro, nós temos a Torá, com os 5 livros da lei. No segundo, Neviim, ou seja, os livros proféticos, que contém 8 livros. Tá? O nosso livro profético tem 17, né? Tem 5 menores e 12 maiores. Aqui na Torá dos judeus, contém só 8 livros. Tá? Não tem essa divisão como nós temos, ok? No terceiro bloco, que é o Ketuvim, ou Ketuvim, tá? Que são os livros históricos, contendo 11 livros. Tá? No nosso tem 12, né? Alguns dizem 16, mas tem precisamente 12 livros. O livro de Ruth se encontra na terceira seção da Bíblia hebraica, que são os históricos ou Ketuvim. Tá? Então fica aí, né, a divisão do livro na Torá, tá? Na Tanakh, na Bíblia, na Tanakh, né, na Bíblia dos judeus. Então, Torá, né, nós temos aqui no primeiro bloco, né, os 5 livros da lei. Tá? Essa é a divisão da Bíblia judaica, ok? No segunda divisão nós temos os profetas, que é Neviim, e na terceira nós temos Ketuvim, que são os livros históricos, ou o livro histórico, contendo aí 11 livros. Então, eles são diferentes do nosso, tá? Então, eles têm o Pentateuco, o livro histórico, tá? Com 8 livros, enquanto os livros proféticos, com 8 livros, enquanto nós tem 12, 17. Eles não dividem, tá, ok? Como nós dividimos, profetas maiores e profetas menores. E também nós temos o Ketuvim, que é a terceira seção da divisão dos livros da Torá, que são os livros históricos, ou geográficos, né, que eles dizem, contendo 11 livros, né? Então nós temos aí, na nossa divisão, nós temos 12, ok? Então só para vocês terem uma noção do livro dos judeus, da Torá, que eles consideram, né, somente os 39 livros e não tem o Novo Testamento e os demais que nós temos na Bíblia cristã. Então, avançando para o segundo ponto, na Bíblia cristã, tá? Na nossa Bíblia agora. A Bíblia cristã é dividida em 4 blocos, não em 3, tá? No Antigo Testamento: lei, história, poesia e profeta. É lógico que nós temos o Novo Testamento, né, os evangélicos, os 4 evangelhos, ok? Temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e temos também as cartas paulinas, que são 13, e as cartas gerais, e o único livro profético, que é o livro de Apocalipse. Mas não vou entrar nesses detalhes, porque nós estamos aqui só no Antigo Testamento, né, relacionando com a Torá,
com o livro dos judeus, ok? Então, a ordem da Bíblia cristã é diferente da ordem da Torá, ou a Bíblia dos judeus. Na Bíblia cristã, o livro de Ruth pertence ao livro histórico, que fica no segundo bloco. Tá? O livro de Ruth possui 4 capítulos e 85 versículos, né? Então aqui nós temos o livro de Ruth, né? Que ela fica no segundo bloco. E aqui na Torá, o livro de Ruth se encontra na terceira seção da Bíblia hebraica, que são os livros históricos ou geográficos, Ketuvim. Então, diferente do nosso, ok? Nós temos mais, okay? E eles têm menos, eles não aceitam o Novo Testamento, eles não têm, tá? Só o Antigo Testamento. Enquanto os samaritanos são mais radicais, só tem a Torá, só os 5, né, livros de Moisés, tá? Gênesis, Deuteronômio e assim por diante. Só os 5, né, o Pentateuco, são mais radicais. Essas ramificações ficaram em Israel dos samaritanos, tá? Só para vocês entenderem melhor. No terceiro subponto do primeiro tópico, nós temos a autoria e data. Então nós vamos aqui dar uma noção da autoria e data desse livro. De acordo com o Talmud era um livro de ensino judaico, ok? Dos judeus. De acordo com o Talmud, o profeta Samuel é o autor do livro de Ruth. Então, o Talmud afirma que Samuel é o autor do livro de Ruth. Era um livro de ensino dos judeus, tá? A data em que o livro foi escrito foi aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. O livro de Ruth, tá? Ele foi escrito 1000 anos antes de Cristo. Precisamente no século, né? No século 10, tá? Precisamente dizendo, antes de Cristo, ok? São 1000 anos, né? No século 10. No sinopse, ou na sinopse resumo, né, na conclusão desse primeiro tópico, nós temos aqui: Ruth está categorizada como um livro histórico por causa do seu evidente gênero literário. Tá? Então, por isso está categorizado como um livro histórico. Okay? Avançando então para o nosso segundo ponto da nossa lição, tá? O contexto histórico. Então nós vamos ver agora o contexto histórico. Nós tivemos aqui uma noção, uma introdução, né, sobre a organização do livro, e agora nós vamos entrar aqui no contexto histórico do livro de Ruth, tá? Primeiro ponto, ou primeiro subponto, no tempo dos juízes. O livro de Ruth foi escrito no tempo dos juízes, no final do livro de Juízes, nos dias do profeta Samuel. É que o livro de Ruth foi escrito, Ruth capítulo 1 e verso 1. Samuel foi o último juiz, né, de 1775 a 1050 a.C. Sendo assim, ele é o autor do livro de Ruth. O período dos juízes foi de 3 séculos, aproximadamente. Nesse período, houve um relativismo muito grande. Cada um fazia aquilo que lhe achava estar certo, tá? Então, é como nós estamos vendo hoje nessa sociedade atual, né? Eles querem pôr esse relativismo garganta abaixo dos cristãos. Que cada um tem a sua verdade e faz conforme aquilo que ele acha que está certo. Assim estava. Então, esses tempos não é novos, mas está com uma roupagem nova hoje. Mas é já desde, né, de quando Josué faleceu e aqueles mais velhos também, e o povo, os pais negligenciaram e não ensinaram os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Então começou a anarquia no livro de Juízes. Tá? Cada um fazia aquilo que achava que estava certo, e Deus castigava o povo porque não obedecia a sua palavra, se tornaram idólatras, se tornaram um povo rebelde. Mas quando Deus castigava e o povo clamava, então Deus, pela sua grande misericórdia, trazia, né, uma espécie de um juiz, de um salvador, para livrar eles da opressão dos povos, das nações, principalmente dos filisteus que oprimiam naquela época. Tá? Então nós vemos aqui, tá, que Samuel foi o último juiz de 1375 a 1050 a.C. Sendo assim, ele é o autor do livro, né? Afirma o Talmud. Tá?
Esse período do juízo foi de 3 séculos aproximadamente. Nesse período, houve um relativismo muito grande, cada um fazia aquilo que lhe achava estar certo, e nesse período, o enoteísmo prevaleceu entre o povo de Deus. O que é o enoteísmo? O povo se tornou enoteísta. Por quê? Porque eles acreditavam num Deus único, no Deus superior, mas também acreditavam nos pequenos deuses das nações e se tornavam idólatras e prestavam culto a esses deuses das nações. Eles tinham Deus como supremo, mas não deixavam de acreditar nos deuses das nações, que eram deuses menores, tá? Para eles. Tá? Então eles se tornaram enoteístas. Tá? Então isso é enoteísmo, tá? Que significa que acredita em Deus, mas também acredita em outros deuses. Tá? Não somente num único Deus. E assim se tornou o povo de Israel no tempo de juízo. Eles acreditavam em Deus, mas também acreditavam nos deuses das nações. Idolatria, ok? E o chicote de Deus, então, pegava firme com eles. E uma vez, quando eles reconheciam, eles clamavam a Deus, e Deus, pela sua infinita misericórdia, a misericórdia de Deus, ela não tem fim. É uma corda que não tem fim, não tem ponta, é infinita. E Deus, pela sua misericórdia, então salvava o povo da opressão dos seus inimigos. Mesmo eles, adulterando, traindo, certo? Adorando outros deuses, Deus tinha misericórdia quando eles voltavam atrás. Então, porque o nosso Deus, ele é amor. O homem ama, mas Deus é amor, ele é a essência do amor. E ele tem misericórdia de nós. Avançando aqui para o segundo ponto desse primeiro tópico, ou o segundo subponto desse primeiro tópico, o secularismo, hedonismo e idolatria. Tá? Secularismo é o que nós vemos aí na sociedade odierna, hedonismo é o prazer a qualquer custo, tá? E a idolatria, adorar um Deus além do nosso Deus. Tá? Aproximadamente por 300 anos, as 12 tribos de Israel se entregaram à idolatria e aos prazeres morais. Hedonismo, Edom, que significa prazeres carnais, prazeres do corpo, ok? E por causa disto, Deus permitia que as tribos caíssem nas mãos dos seus inimigos, Juízes 6 e 7, por causa da idolatria, hedonismo, prazeres morais, ok? Ou prazeres imorais, tá? E eles se afundaram numa mornidão profunda e espiritual. Tá? Por causa dessa idolatria, dos prazeres, eles se afundaram numa mornidão espiritual. E nesse tempo havia a poligamia. Você pode ver que muitos deles tinham várias mulheres. Isso nunca foi aprovado por Deus. Tá? Deus a tolerava, mas tinham várias mulheres. Sacrifícios humanos no meio do povo que se dizia povo de Deus. Aonde que eles aprenderam isso? Pelas nações. Tá? As nações ofereciam, nós estudamos a lição anterior, no primeiro trimestre, sobre o vale, aquele vale de mortandade ali, onde oferecia criança ao deus Moloque. Tá? Se não vou me lembrar agora o nome dos filhos do rei, mas ali ofereciam. Então, nós vemos agora que não é diferente. Tá? Eles estavam idolatrando outros deuses e seguindo os mandamentos de outro deus, de outras nações, aonde surgiam aí, sacrifícios humanos, poligamia, seguindo o caminho das nações que não adoravam a Deus. Muitos deles tinham muitas mulheres, muitos filhos, tá? E houve aquilo lá, se não me foge a memória, em Judá, que eles fizeram mal a uma mulher, estruparam a mulher, e por causa disso os israelitas ficaram tão zangados que esquartejaram ela e puseram as suas partes em vários lugares para que eles tomassem de exemplo o que mal que eles fizeram, por fazer aquele pecado em Israel, em fazer esse mal. Tá?
Então era um tempo de anarquia nos dias do Juízes, tá? Do livro de Juízes, aonde ocorreu esse episódio de Ruth. Nesse tempo, né, havia poligamia, sacrifícios humanos no meio do povo que se dizia povo de Deus. Foi um período muito tenebroso em Israel, porém Deus levantava juízes e livrava o seu povo da opressão. Veja bem, irmão, embora o povo na rebeldia, mas uma vez que eles se arrependiam, estava sendo oprimido, Deus, pela sua infinita misericórdia, levantava juízes. Levantou Gideão, levantou Sansão, Débora e vários outros, né, que defendiam, homem cheio do Espírito Santo, com suas falhas, mas cheio do Espírito Santo de Deus, que iam em defesa do povo de Israel, tirando a opressão, né, do povo de outras nações sobre o povo de Israel, uma vez que o povo voltava atrás. Parece que aplicando para hoje, isso acontece conosco, né? Às vezes quando estamos na corda bamba, né? Porque o povo ali tinha saído do deserto, ok? Tinham dividido as terras, estavam mais ligados ao materialismo, né? Ao capitalismo. E, a vez deles adorarem a Deus, eles começaram a olhar para as nações. E Deus havia aconselhado que se eles fizessem isso, né, eles seriam castigados. Mas se eles adorassem e ficassem fiel a Deus, eles seriam prósperos. A vez deles tomarem emprestados, eles emprestariam, né? As suas vacas teriam prosperidade, renda, né? E as suas roças, as suas fazendas. Mas uma vez que eles obedecessem, eles seriam castigados, ok? Acontece com nós hoje, às vezes estamos aí, né, numa situação abastada, bem tranquilo, família com saúde, e às vezes deixamos de buscar a Deus, de orar, né? Vamos para os shoppings da vida, vamos para outros lugares e começamos a entrar na forma do mundo. Aí Deus dá uma apertada no parafuso, permite uma enfermidade, permite, né, uma crise financeira, e aí nós voltamos. Aí nós vamos buscar a Deus, orar. Então Deus, ele é misericordioso, ele permite para que nós possamos reconhecer que ele é Deus em nossa vida, certo? Então eu já conheci pessoas que eram arrogantes mesmo na igreja, porque tinha uma situação melhor, ok? Mas quando você encontrava com ele, estava humilde, aí você ia ver o que aconteceu, estava acometido por uma doença. Aí você nota que Deus permite, ou uma crise financeira, a pessoa ficava humilde, né? Dava o seu testemunho e voltava para Deus. Então Deus tem os seus meios de trabalhar conosco para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Ele permite certa situação e quando nós reconhecemos e obedecemos, ele nos toma como filho. Agora tem exceções, tem pessoas que Deus apertam, né? Põe situações diversas para ele, a vez dele arrepender, ele começa a blasfemar. Aí ele é tomado como bastardo. Então todo filho que aceita a correção é tratado como filho por Deus porque ele ama. Mas aqueles que não aceitam é tratado como bastardo. Porém Israel, ele voltava atrás e Deus abençoava. Então avançando aqui para o terceiro e último subponto, aliás, agora nós estamos adentrando no terceiro e último subponto, né, do segundo tópico, certo? Opressão, clamor e livramento. Nós vemos no segundo, né? Segundo ponto, secularismo, hedonismo e idolatria. Agora vamos ver opressão e livramento. Deus levantou cerca de 13 juízes no período de 300 anos, né? Só voltando aqui, para nós memorizar bem, para libertar e guiar as 12 tribos de Israel, Juízes 14, 4 e 14, e o povo de Israel sofreram muitos anos na mão dos inimigos, como os filisteus, ok? Porém, Deus, em sua infinita bondade, providenciava libertadores e salvava o seu povo, ok? Juízes 13, verso 1 ao 5. Tá? Então, quando o povo, como eu disse, quando o povo rebeliava contra Deus, começava a adulterar com os deuses das nações, a fazer sacrifícios humanos seguindo o caminho das nações, então Deus tratava com eles e quando eles arrependiam, então Deus mandava providência, né? Mandava libertadores para salvar o povo, né? Está em Juízes 3, verso 1 ao 5. Nós vemos aí que Deus enviava muitos libertadores, como Sansão, Gideão, Débora e outros mais que está
no livro de Juízes. Sinopse desse segundo ponto, tá? O resumo do segundo ponto. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias de Juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria, né? Traduzindo, cada um, né, fazia conforme ele entendia, tá? Não havia verdade absoluta, havia uma verdade relativa. Cada um tinha a sua verdade, como nos dias de hoje nós vemos essa sociedade secularista, né, hedonista, ok? E também idólatra. Cada um tem a sua própria verdade. Não mais se reverenciam a verdade absoluta que a palavra de Deus. Tá? Em João 8:32. Né? Cristo é a nossa verdade absoluta. Tá? Então, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdade absoluta. Cristo é a verdade absoluta. Então, eles não tinham a palavra de Deus como a verdade absoluta, mas tinham relativizado a verdade. E por isso era oprimido, mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando eles arrependiam, voltava atrás e salvava o povo, enviando juízes para o povo, para salvar da opressão do inimigo. Avançando para o terceiro e último ponto da nossa lição, propósito e mensagem. Tá? Então vemos ali os dois primeiros pontos, ok, da nossa lição, importantíssimo, né? Que é a organização do livro de Ruth, ok? No segundo, o contexto histórico e agora o propósito e mensagem do livro de Ruth, tá? Qual o propósito e a sua mensagem? O cetro de Judá, ok? A genealogia de Davi foi registrada pelo profeta Samuel no livro de Ruth, tá? Pois ele sabia, com conhecimento de causa, da profecia de Jacó, sobre o cetro que não iria se apartar da casa de Judá. Dito em Gênesis, capítulo 49, verso 1 ao 10, escrito por Moisés. Então Samuel tinha conhecimento dessa profecia, ok? Deus escolheu a tribo de Judá e decidiu fazer dela um reinado perpétuo, tá? E isso aponta para o Messias. Olha só que maravilha, ok? A aplicação dessa situação ao reinado do Messias. E o reino do Messias não teria fim, ele será eterno. O reino do Messias não terá fim, ele será eterno. Então Samuel faz questão de relatar que essa mulher chamada Ruth estava na genealogia da descendência que iria gerar o Messias, ligado, né, diretamente na tribo de Judá. Olha que maravilha, ok? Então Samuel fez a questão de mencionar no livro de Ruth a genealogia de Davi e honrar essa mulher, porque ela não seria, né, respeitada de forma alguma, porque ela era moabita e por isso Samuel fez questão de mencioná-la na genealogia de Davi. Até porque os judeus, né, nessa questão sobressaíam os homens, a genealogia é só dos homens, mas Samuel fez questão de colocar Ruth e mostrar que ela seria, né, essa progenitora da descendência do rei Davi e posteriormente do rei eterno, que é o Messias. Então ele faz essa questão para que eles respeitassem, né, porque era o profeta Samuel, e considerasse, né, a linhagem de Ruth, tá? Então essa mulher, ela é mencionada nessa genealogia, tá? Como progenitora. Tá? No segundo ponto do terceiro tópico, do último tópico da nossa lição, no segundo subponto, o amor e redenção. Boaz, ao casar com Ruth, ele assume também a Noemi para cuidar dela. Tá? Então ele assume, né, faz o resgate, casa com Ruth e vai cuidar também da sogra de Ruth, da Noemi. Tá? Assim,
ele resgatou a honra da família, e é sobre isso que o livro de Ruth fala. E tem um tema. Qual o tema desse livro? Amor e redenção. Olha só que maravilha, né? Vamos fazer a aplicação sobre essa questão. Boaz demonstra o seu amor por aquela família e acaba comprando o direito de guarda, tá? E cuidar daquela família. O direito de guarda e de cuidar daquela família, tá? E aí, lógico, Noemi foi agraciada, né, por essa bênção. A aplicação... aplicando isso na área espiritual, Boaz é uma figura de Cristo. Tá? Essa é a aplicação na área espiritual. Boaz é uma figura de Cristo, onde Cristo resgata Israel, representado na pessoa de Noemi. E também salva o gentil, representado na pessoa de Ruth. Olha aí o simbolismo, né? Olha aí essa tipologia. E proporciona a honra da salvação a todos que nele crêem. Veja bem, Efésios 14, 18. Depois você confere essa verdade. Que Deus, o objetivo dele é salvar todo mundo, reunir todos os povos para salvar. Embora a salvação, ela não é incondicional. Ela não é incondicional, mas ela é condicional. Todos aqueles que aceitam a Cristo, né, têm o direito de ser salvo obedecendo a sua palavra. Porém, nem todos aceitam a Cristo. Mas a salvação é para todos os povos, gentil. Tá? Então, Noemi representa o resgate de Israel e Ruth representa o resgate do povo gentil. E todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. Agora, aqueles que não creem já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então existe, né, essa regra, mas a salvação é para todos. Não existe grupo privilegiado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. Uma vez salvo, se permanecer, vai ser salvo. Porque a salvação, ela é condicional e não incondicional. Ok? No terceiro e último subponto do terceiro tópico, nós temos fidelidade e altruísmo. Ok? Os dias de juízo não é diferente aos dias de hoje. De maneira nenhuma. Só está com uma roupagem nova hoje, mas é o mesmo problema, ok? Assim como tinha servos tementes a Deus, não é diferente nos dias de hoje. Nós, nos tempos dos juízes, tinha muitos servos que temiam a Deus. Exemplo, Gideão, Sansão, eles tiveram as suas falhas, mas eles temiam a Deus. Né? Débora e tantos outros que temiam a Deus, que tiveram suas falhas, mas que temiam a Deus. Todas essas pessoas. Mas Noemi, temente a Deus, e Ruth, que viu o temor que havia naquela mulher, Noemi, então ela diz: o teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é o meu povo. Apesar da frieza espiritual na época do juiz, na época que foi escrito o livro de Ruth, porém, tinham vários que temiam a Deus, como hoje, tá? Nessa frieza espiritual que está passando a eclésia, mas tem muitas pessoas temente a Deus. Tá? Moral da história: sempre existirão remanescentes e temerão a Deus como Noemi, Ruth e Boaz, e darão bom testemunho como astros em um mundo de escuridão. Que brilha na escuridão, né? Você pode conferir em Filipenses 2:15, onde Paulo fala isso aos Filipenses. Então hoje é possível ter pessoas tementes a Deus, como foi possível ter pessoas que foram tementes a Deus nos dias do juiz, no dia que foi escrito o livro de Ruth, ali no finalzinho, ok? Diante de tamanha escuridão e frieza espiritual, nós mantemos como astros brilhante ou brilhando neste mundo de trevas, tá? Então nós temos que manter como astro brilhando nesse mundo de trevas. É possível sim manter fiel a Deus em tempos de frieza espiritual, como aconteceu no livro do Juízo e como está acontecendo nos nossos dias, nesse finalzinho de etapa onde está prestes a ser arrebatada a igreja. Muitos
estão esfriando na fé. Jesus disse, será quando eu voltar à terra, encontrarei fé nela? Mas Jesus vai encontrar assim um povo, um remanescente, temente a Deus, como foi nos dias de juízo. Sinopse, né, ou resumo desse terceiro tópico. O cetro de Judá, o amor e a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Tá? Conclusão dessa lição, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados dos homens, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios, sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, Ele é fiel. Isaías 64:4. Olha aí, em tudo Deus é fiel. Embora nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Se você arrepender, se você buscar a face dele, ele vai te abençoar e cumprir os desígnios, os planos dele na sua vida que ele tem, né, projetado. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Mais uma lição, né, ministrada, segunda lição desse terceiro trimestre, abençoada. E assim nós vamos seguindo, né, o roteiro do seriado de 3 lições. Até ao próximo domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijão no coração e a paz do Senhor. Não esquecendo de assinar, né, clicar no sininho, assinar, né, com a sua assinatura em nossos vídeos, ok? Dando o seu joinha e compartilhando esse vídeo para mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance mais corações. Bye, bye e até o próximo vídeo.